Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou dar continuidade àquele projeto de ajudar os meus alunos em física. Então hoje eu vou falar sobre potência. Isso é uma partezinha lá do capítulo 7 do livro do Halliday, tá? E hoje eu vou explicar para vocês o que é potência, qual é a relação com o trabalho, vou falar um pouquinho de taxa de velocidade. Então, gente, olha, presta atenção aí e vamos para nossa aula. Você também, no final dessa aula, vai encontrar um exemplo de como aplicar esse conhecimento. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Espanta o sono aí, presta bastante atenção. A gente sabe, inclusive, que trabalho, de uma maneira geral, é a força vezes o ΔX, que é o deslocamento, certo? Então, é uma força, né, realizada em um determinado deslocamento. A potência, a gente, está totalmente ligado a isso. Por quê? Porque ela é a taxa, ou vamos pensar na velocidade com a qual o trabalho é realizado, ou o trabalho é feito. É dessa forma, né? Isso é o que é a potência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, então, de potência. Vamos imaginar, eu tenho esse barco aqui navegando por essas águas e veja que ele tem um determinado deslocamento. Na verdade, ele está indo aqui, né, pela direção dele aqui. Muito provavelmente ele está vindo aqui dessa costa e está atravessando aqui essas águas. Imagine o seguinte, se ele demorar aqui para percorrer esse deslocamento aqui, vamos supor 2 horas, ele tem uma determinada potência. Se eu pegar esse mesmo barco e ele atravessar, por exemplo, em meia hora, ou seja, 30 minutos, qual vocês acham aqui que vai ter uma maior potência? Aquele que demora 2 horas para atravessar ou aquele que demora apenas meia hora? Então, de maior potência é o de meia hora. Então, vejam que vocês já estão começando a identificar qual é o conceito por trás disso. Então, quanto mais rápido um trabalho for realizado, mais potente. É só você imaginar carros, né, que a gente fala que tem uma enorme potência. Você tem um trabalho feito em menor tempo. Então, vamos entender essa relação. Então, veja, se a gente já sabe que é o trabalho realizado aí em menor tempo, maior a potência, você já percebeu, quanto menor o tempo, maior a potência. Então, a relação entre potência é inversamente proporcional ao tempo. Ó. Quanto menor for o tempo, maior a potência. E a gente sabe que é o trabalho realizado em determinado tempo. Quanto mais rápido esse trabalho for realizado, maior será essa potência, que eu vou colocar como potência média. Veja, trabalho a gente já sabe que é dado em joule, certo? Se é trabalho sobre tempo, aqui ó, no sistema internacional, então eu tenho joule por segundo, tá? Então aqui, na verdade, a unidade vai ser de joule por segundo. Porém, gente, o que acontece? A unidade mais... vocês já ouviram falar, né, de tantos watts por potência, né? A unidade mais comum aqui é dado em... Isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa, então, ó, joule por segundo é exatamente a mesma coisa que watt. E por que isso? Que tem um símbolo aqui, na verdade, como W, né? E, na verdade, isso aqui é uma homenagem a James Watt. Por quê? Pela contribuição dele no desenvolvimento do barco a vapor. Tá? Então, a unidade de potência vocês até podem encontrar como joule por segundo, mas o mais habitual aqui é dado em watt, ok? Lembra, a gente tem aqui ó, uma potência média, certo? Agora, lembra quando a gente calculava a velocidade instantânea? Se eu quiser calcular a potência instantânea de algo, né? Lembra que na velocidade instantânea, o que acontece? A velocidade instantânea, em determinado instante, o ΔT tende a zero, não é isso? Porque eu não tenho uma variação de tempo, eu quero saber em determinado instante.
Quando eu penso na potência, a potência é a mesma coisa. Então, a potência instantânea, ela vai ser a derivada, né, do trabalho sobre a derivada do tempo. Por quê? Porque o ΔT tende a zero. A gente acabou, então, de ver que unidade de potência é igual a watt, né, ou joule por segundo, né, equivalente aqui, né, ele é equivalente, normalmente é dado em watt, mas ele pode ser dado, né, isso é equivalente a joule por segundo. Agora, por questões históricas, ele também pode ser dado em cavalo-vapor, tá? Em cavalo-vapor, ou, né, se você for pensar no termo em inglês, o horsepower, né? Então, isso daqui é, né, cavalo-vapor e aqui horsepower. E qual é a relação disso com watt? Então, tudo isso, gente, vocês estão vendo aqui que é relacionado à potência, é tudo unidade de potência. Eu estou dando aqui, mostrando para vocês que pode ser dado em mais de uma unidade. E qual é a equivalência aqui, ó? Um horsepower ou cavalo-vapor equivale a 746 watts. Então, para que vocês tenham essa equivalência. Vamos supor que em algum exercício, por exemplo, ele fale que você tenha uma potência de 2,5 horsepower. Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Vamos imaginar. Se você vai passar isso para watts, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer essa relação. Então, você faz uma regra de 3 aqui. Então, 2,5 horsepower equivale a quanto aqui em watts, ok? Você faz essa equivalência. Bom, gente, agora veja só. Aqui a potência, então aqui ela mostra, também é possível expressar a taxa na qual uma força realiza trabalho em termos da força e da velocidade do corpo. Como assim da velocidade do corpo? Eu vou dar até um exemplo aqui. Então, se eu tenho uma partícula em movimento unidimensional e sob uma força constante. Então, a gente já sabe que potência, ela é o trabalho realizado em determinado tempo. Aqui ele fala que também pode ser expresso de acordo com a velocidade. Como assim de acordo com a velocidade? Vamos lembrar o que é trabalho, né? A gente já viu, se eu estou em algo que é unidimensional, né? Inclusive, se os dois vetores estão exatamente na mesma direção, força e ΔX, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes ΔX, né? E vezes o cosseno de θ, só que a gente sabe que se os dois, tanto força quanto o deslocamento estão exatamente para o mesmo lado, aqui é zero, né? O ângulo é zero, a gente já viu isso em outras aulas, isso daqui é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, força vezes ΔX. Então, se eu tenho esse caso, a gente sabe que força é igual a força vezes ΔX, certo? Então, eu vou substituir esse trabalho que é igual a força vezes ΔX aqui, ó, nessa questão da potência. Então, veja, aqui o que eu teria? Se eu substituir, então eu vou ter, ó, que potência vai ser igual, vou substituir por força vezes ΔX, certo? Opa, aqui é um delta, né, ΔX, sobre ΔT, ok? Muito bem, gente, o que acontece? A gente sabe que, o que é deslocamento sobre tempo? Deslocamento sobre tempo, né? O ΔX sobre ΔT é igual ao que? A velocidade de alguma coisa, não é isso? Então, que é o deslocamento por um determinado tempo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente aqui substituir. Então, a gente vai saber que potência é igual a força vezes a velocidade de alguma coisa. Estou pensando em algo unidimensional, né? Então, para uma dimensão, né? Agora, vamos supor em alguns casos que a gente tenha, por exemplo, um corpo e eu tenho um ângulo formado, né? Então, eu já estou pensando aqui em 2 ou 3 dimensões. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração os vetores, ok? Mas, de qualquer forma, eu tenho que potência
será igual a força vezes a velocidade. Quanto maior a velocidade, né, eu tenho uma determinada força. Vamos imaginar aquele primeiro barco que a gente verificou. Você tem uma força do motor, né? Quanto mais rápido for realizada, né, essa força, né, quanto mais veloz, maior vai ser a potência, certo? Então, eu posso expressar a potência como trabalho sobre tempo, como eu também posso expressar a potência como aqui, né, a multiplicação ou produto entre força e velocidade. Já que velocidade, né, é a relação entre deslocamento e tempo. E por que eu falei para vocês que a gente tem que levar em consideração o vetor? Veja aqui, se a gente tem aqui, ó, que potência é igual a força vezes a velocidade. Veja, se eu considerar essa F2, ela está na mesma, né, está indo para uma mesma direção aqui em relação à velocidade. Então, eu tenho uma potência positiva. Por quê? Porque essa força está fornecendo aqui energia. Agora, vamos imaginar, eu tenho esse corpo que está caminhando numa determinada velocidade aqui, nesse sentido, né, nessa direção e nesse sentido. Muito bem, agora, imagina essa força F1, essa força F1 está contrária, certo? À velocidade. Então, nesse caso, o que eu teria? Eu teria uma potência negativa. Por quê? Porque a força está removendo a energia. Então, é por isso que você tem que sempre levar em consideração os vetores. E se você quiser saber qual é a potência resultante, né? Lembre-se da força resultante. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês, que é um container de massa 500 quilos, né? Então ele vai ter uma massa de 500 quilos, levantado, isso aqui é uma informação importante, por um guincho até a altura de 80 metros. Então tem uma altura aqui de 80 metros. Então veja, esse container foi levantado, né, numa altura aí de 80 metros. Em 3 minutos, então num ΔT igual a 3 minutos. Muito bem, qual deve ser a menor potência do motor do guincho? Veja, você tem que ter essa noção, né, de potência, porque senão não vai, se você não pegar um guincho que tem um motor com uma potência suficiente para levantar esse container, não vai levantar, tá? Então a gente precisa achar a potência. A gente já sabe que potência, o que é? É um trabalho realizado por determinado tempo, certo? Agora, veja, aqui eu não tenho um valor de trabalho logo de cara, né? Eu tenho o intervalo de tempo que é de 3 minutos. Lembre-se que eu não posso deixar em minutos, eu tenho que transformar isso para segundos, né? Porque tem que estar na unidade no sistema internacional, né? Então, aqui a gente vai fazer aqui, ó, 3 vezes 60 para poder achar isso em segundos, certo? Muito bem, a gente tem um intervalo de tempo, mas a gente não tem aqui qual é o trabalho. Eu vou ter que achar uma forma de calcular isso. Só que a gente sabe que trabalho o que é? É força vezes o deslocamento, certo? Nesse caso, a gente está pensando, gente, só para levantar algo. Então, eu tenho um movimento unidimensional, né? Eu não tenho algo que está sendo realizado em 2 dimensões. Estou pensando em X e Y, né? Eu estou pensando nesse caso só em Y, porque está sendo levantado aqui, certo? Então, eu tenho apenas aqui uma dimensão, unidimensional, tá? E isso daqui sobre ΔT. Se eu estou falando de movimento vertical, que tipo de força eu vou ter aqui? Uma força o quê? Gravitacional. Então, a potência vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o ΔX sobre ΔT. Agora sim, eu vou conseguir substituir tudo isso. Por quê? Veja, ó, potência vai ser igual, massa eu tenho, ó, 500 quilos. Então, aqui, ó, 500 quilos, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes aqui, ó, 80 metros. Veja que aqui a unidade já está em metro, então ele saiu de 0 aqui, foi para 80,
porque ele foi levantado aqui, então teve um ΔX igual a 80 metros. Então aqui, ó, 80 metros, já está na unidade correta aqui. Lembra que tem que estar em metros e segundos. E aqui, esse ΔT, 3, né, que são 3 minutos vezes 60. Para quê? Para eu poder transformar isso em segundos. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar num valor de 2.178 watts. Que lembra que isso daqui é equivalente a joule por segundo, porque eu tenho o quê? Trabalho realizado num determinado tempo. Isso daqui, se você quiser, você pode até transformar aqui para quilowatts, né? Então, você divide por 1000 e vai te dar aproximadamente aqui, ó, 2,2, né? Aproximadamente 2,2 quilowatts.